Programa Encontro Semanal. Oferecimento Beleza e Cia. A vida com mais estilo. No programa de hoje você vai rever uma reportagem que fizemos sobre a paróquia São Sebastião de Bonfinópolis e acompanhe a cobertura da missa de admissão dos candidatos ao diaconado permanente. Começa agora o nosso encontro semanal. Aconteceu no final do mês de junho, na Catedral Metropolitana de Goiânia, a missa de admissão aos candidatos ao diaconado permanente. Dom Levi Bonato nos fala sobre a importância dessa celebração. 12 candidatos ao diaconato permanente. É necessário que eles tenham essas admissões às ordens sacras, porque eles serão clérigos, deixarão de serem leigos para serem clérigos, quando forem ordenados diáconos. Não é hoje essa ordenação, hoje simplesmente é um chamado que a igreja faz a essas pessoas para que se preparem ainda mais para receber esse diaconato. Como essa instituição do diaconato permanente é algo que está nos Atos dos Apóstolos, naquele momento os apóstolos estavam com muito trabalho para fazer as suas pregações e faltavam pessoas que ajudassem os pobres, ajudassem as viúvas. Naquele tempo havia a ordem das viúvas também. Então os apóstolos resolveram rezar primeiro e veja que o Espírito Santo suscitou isso no coração deles, que eles ordenassem alguns homens casados para cuidar justamente daquela dimensão da caridade. Então, além desse trabalho na liturgia que o diácono primeiro tem que fazer, ele tem um trabalho muito importante na dimensão da caridade. Por isso todos eles são enviados para uma missão em alguma paróquia, ficam lá mais ou menos um ano fazendo esse trabalho de missão, justamente para que eles aprendam, para que eles, digamos, aperfeiçoem esse trabalho que eles têm com relação à caridade. 12 candidatos receberam a admissão às ordens sagradas. Essa admissão significa que a Igreja reconhece os sinais de vocação deles e lhes concede essa admissão, tendo em vista que futuramente possam ser ordenados diáconos permanentes. Todos eles já terminaram o curso de teologia pela Pontifícia Universidade Católica no Instituto Santa Cruz e são acompanhados pela Escola Santo Estevão, a escola dos diáconos aqui da nossa arquidiocese. Então, para a Igreja Particular de Goiânia, é uma alegria poder acolher esses 12 nossos irmãos que também vêm para somar no trabalho pastoral da arquidiocese de Goiânia. São homens idôneos, já inseridos na pastoral de suas paróquias e que sentiram o chamado de Deus e que hoje a Igreja reconhece esse sinal vocacional, admitindo a eles as ordens sagradas. Que Deus possa abençoá-los e que eles possam também caminhar rumo ao diaconato permanente. Essa celebração de hoje é uma celebração muito especial. É o rito de admissão à ordem sacra. Então, é um momento que nós caminhamos para receber a ordenação diaconal, como diáconos permanentes. Somos 12, um número simbólico. Somos casados e vamos nos consagrar ao serviço da igreja por meio do diaconato. Então é uma caminhada que a gente faz de estudos, de atividades pastorais, buscando conhecer e amar a igreja e servir ao povo de Deus, colocando os nossos dons, os talentos que Deus nos deu, para que as pessoas também possam conhecer e viver melhor a sua vida e buscar viver o reino de Deus também na sua vida, ir ao encontro do Pai no momento que Ele nos chamar. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos meditar um pouco sobre a caridade nos tempos de pandemia. O Senhor falou, levai uns as cargas dos outros. Eu acho que nesse momento, esse pensamento do Senhor, essa mensagem do Senhor, tem que tocar o nosso coração. Porque nesses tempos o que nós precisamos é de uma ajuda, seja uma ajuda material, seja uma ajuda espiritual, para podermos passar por esse momento difícil que não só o nosso país passa, mas toda a humanidade, por conta desse vírus que nós não sabemos quanto tempo estará ainda no meio de nós. Nós precisamos da caridade, porque também é a principal virtude cristã. Todo cristão tem que viver a caridade, principalmente para identificar-se com Cristo. O próprio Senhor falou que Ele não veio anular nada,
não veio cancelar nada da antiga lei, e sim o que ele veio trazer foi a caridade. Essa foi a grande mudança que Cristo operou na humanidade, foi a grande mensagem de Cristo. O homem tem que viver a caridade, porque só assim vai encontrar-se com o Mestre. E o Mestre está à nossa procura, o Mestre passa ao nosso lado. Então, cada ato de caridade que nós fazemos a uma pessoa, estamos fazendo ao próprio Cristo. Quando vamos, por exemplo, ajudar uma pessoa nesses tempos de pandemia que está em isolamento, fazendo-lhe um pequeno favor, fazendo uma compra, indo ao supermercado para ele, ou mesmo levando algum presente, alguma coisa que o agrade, ou mesmo levando um pouco de paz, de consolo a esta pessoa, estamos, na verdade, levando isso, fazendo isso ao próprio Cristo. Todo cristão deve viver a caridade, não apenas para ser uma pessoa boazinha, não para ser uma pessoa que é vista entre as demais pessoas como gente boa, uma pessoa que realmente se preocupa com os outros, mas sim para identificar-se com Cristo, para ser outro Cristo. Esse é o motivo principal pelo qual vivemos a caridade. A Arquidiocese de Goiânia parabeniza os aniversariantes da semana. No dia 4 de julho, os padres Jaime Gibbons e Mário Correia comemoram seu aniversário natalício. No dia 5, Padre Antônio Donizete celebra mais um ano de vida. No mesmo dia, Frei Longuinho Menezes comemora 41 anos de ordenação. No dia 7 de julho, aniversário natalício de Monsenhor Luiz Gonzaga Lobo, Padre Carlos José da Silva, Frei Lourenço Maria Paim e Diácono Nelson Francisco. No dia 8, Monsenhor Jambirô comemora mais um ano de vida. No dia 9, Frei Marcos Sassatelli celebra 54 anos de ordenação. No dia 10, Padre Cláudio Eduardo de Faria comemora mais um ano de vida. E no mesmo dia, Padre Henrique Jacob celebra 65 anos de ordenação sacerdotal. Senhor Jesus, dá a todos os sacerdotes um coração agradecido como o teu, que saiba elevar ao Pai, na alegria do Espírito, ação de graças pelo dom e pelos dons da vida, especialmente o tesouro do ministério sacerdotal. Senhor Jesus, dá a todos os sacerdotes um coração misericordioso como o teu. Envia-os a derramar o óleo da esperança, da consolação e do perdão, sendo instrumentos da tua ternura, procurando difundir o bem e a verdade com paixão. Senhor Jesus, dá a todos os sacerdotes um coração compassivo como o teu, e apesar da sua fragilidade, falhas e pecados, ajuda-os a serem homens de paz e de reconciliação. Senhor Jesus, dá a todos os sacerdotes um coração vigilante como o teu, para amarem e servirem este mundo, que reconhecem visitado todas as manhãs pela tua presença amorosa. Senhor Jesus, dá a todos os sacerdotes um coração corajoso como o teu, para que o seu olhar seja sempre de Páscoa e voltado para o teu reino, para onde a história humana caminha, apesar dos atrasos, das tribulações, obscuridades e contradições. Tudo isto confiamos ao teu coração e ao coração de Maria, nossa mãe e mãe da Igreja. Amém. Hoje e nas próximas semanas vamos tratar no quadro As Razões da Fé sobre temas relacionados à Santíssima Virgem Maria e aos dogmas referentes a ela.
Um dos dogmas marianos diz respeito à virgindade perpétua de Nossa Senhora. Podemos nos perguntar, por que razão Maria é virgem? Deus quis que Jesus Cristo tivesse uma verdadeira mãe humana, reservando a si próprio a paternidade do seu Filho, pois desejava estabelecer um novo início que não fosse por forças humanas, mas somente por Ele mesmo. A virgindade de Maria não é uma ideia tirada da mitologia, mas está basicamente ligada à vida de Jesus. Ele nasceu de uma mulher, mas não teve um pai biológico. Jesus Cristo é um novo início, instituído no mundo pelo alto. No Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, versículo 34, Maria pergunta ao anjo Gabriel: como será isto, se eu não conheço o homem? O que significa não dormir com homem algum. No versículo 35, o anjo lhe responde: o Espírito Santo virá sobre ti. Embora a Igreja tenha sido ridicularizada desde o princípio por causa da sua crença na virgindade de Maria, ela sempre acreditou que se tratava de uma virgindade real e não meramente simbólica. No Evangelho segundo São Marcos, capítulo 3, versículo 31 a 35, menciona os irmãos de Jesus. Maria Santíssima teve outros filhos além de Jesus? Não. Jesus é o único filho biológico de Maria. Na Igreja antiga, chamada Igreja primitiva, se partia do princípio de que a virgindade de Maria era perene, o que excluía a ideia de que Jesus tivesse irmãos biológicos. Em aramaico, a língua materna de Jesus, só existe uma palavra para irmão e irmã, primo e prima, e até mesmo qualquer tipo de parentesco próximo. Portanto, onde nos evangelhos se fala irmãos de Jesus, se refere na verdade aos parentes próximos a ele. O programa Encontro Semanal se enriquece com a sua participação. Se você tem alguma dúvida a respeito da fé ou da doutrina católica, envie para nós um vídeo pelo WhatsApp do programa 99971 1422 ou uma mensagem pelo direct do Instagram que disponibilizamos agora na sua tela. Não podemos amar o que não conhecemos, e para amar a Cristo e a sua Igreja, precisamos conhecer muito mais. A paróquia São Sebastião de Bonfinópolis pertence ao Vicariato de Silvânia. Ela foi fundada no ano de 1974 e possui 3 comunidades. O administrador paroquial, Padre André Golombek, fala sobre a vida pastoral da comunidade. A vida pastoral na paróquia não pode falar que é perfeita, né? Mas nós tentamos organizar catequese, pastoral do dízimo e também pastoral da criança, que é bem resolvido. Eu acho que pastoral da criança tem o 3º lugar da nossa arquidiocese. Então as irmãs franciscanas trabalham bastante no pastoral da criança e nós tentamos trabalhar na catequese para trazer mais jovens e as crianças para a catequese. A paróquia São Sebastião de Bonfinópolis, localizada a 36 quilômetros da capital, realiza no mês de setembro a tradicional festa em louvor a São Sebastião, padroeiro da cidade. A festa no setembro é a festa de São Sebastião, que pode dizer que é de fora do tempo da festa de São Sebastião, porque a festa de São Sebastião é dia 20 de janeiro, e no Bonfinópolis ela foi transferida para setembro por causa alguns falam que é por causa da chuva, mas eu acho que foi também por causa dos momentos que antigamente a paróquia São Sebastião pertencia de Leopoldo de Bulhões e tem muitas capelas que tem nome de São Sebastião e foi transferida por causa necessidades pastorais para outro mês. A jovem Ana Carolina está muito engajada nas atividades pastorais. Ela participa do grupo de jovens e do Ministério de Música e nos fala da sua experiência pessoal em servir a comunidade. Para mim é dar uma resposta do grande amor de Deus que Ele tem por cada um de nós. Então é servir com muito amor e para mim servir a comunidade é como que cada um ajudar para que a comunidade possa crescer
e para que Jesus seja conhecido e amado. A Arquidiocese de Goiânia parabeniza os aniversariantes da semana. No dia 4 de julho, os padres Jaime Gibbons e Mário Correia comemoram seu aniversário natalício. No dia 5, Padre Antônio Donizete celebra mais um ano de vida. No mesmo dia, Frei Longuinho Menezes comemora 41 anos de ordenação. No dia 7 de julho, aniversário natalício de Monsenhor Luiz Gonzaga Lobo, Padre Carlos José da Silva, Frei Lourenço Maria Paim e Diácono Nelson Francisco. No dia 8, Monsenhor Jambirô comemora mais um ano de vida. No dia 9, Frei Marcos Sassatelli celebra 54 anos de ordenação. No dia 10, Padre Cláudio Eduardo de Faria comemora mais um ano de vida. E no mesmo dia, Padre Henrique Jacob celebra 65 anos de ordenação sacerdotal. Se você escuta a palavra vocação ou discernimento vocacional, dá um frio na barriga e uma vontade de correr, meu irmão, esse episódio é para você. Quem nunca sentiu medo na vida? Aquela sensação quando eu imagino que algo de ruim pode acontecer comigo. Quando, por exemplo, eu estou na rua andando ou na casa de um amigo e me deparo com aquele cachorro que parece que vai me morder. Esse sentimento tão humano está presente também nas nossas relações com Deus, como nos prova a sua presença na Sagrada Escritura. Se vamos olhar a palavra medo e o verbo temer, ela aparece mais de 700 vezes. E já na Bíblia percebemos que não necessariamente o medo tem um aspecto positivo ou negativo de cara, vamos dizer assim. O medo pode ser bom ou ruim dependendo do como nós lidamos com ele. Por exemplo, essa palavra é usada no sentido positivo em relação ao próprio Deus. Quem nunca ouviu falar do dom do temor de Deus? É por causa desse temor de Deus que, por exemplo, na história de José do Egito, ele não se vinga dos seus irmãos, mas os salva da fome. Também quando o faraó ordena que se mate as criancinhas no Egito, as criancinhas do povo de Deus, as parteiras não os matam por causa do temor de Deus. Ao mesmo tempo, a palavra medo é usada no sentido negativo na Sagrada Escritura. Tanto é assim que quando Adão e Eva pecam, eles se escondem porque tiveram medo. A exortação para não ter medo aparece várias vezes na Sagrada Escritura, especialmente quando existe um fato extraordinário que foge do nosso controle e do nosso conhecimento da nossa lógica. Por exemplo, quando José pensava em repudiar secretamente a Virgem Maria por causa de sua gravidez, o anjo Gabriel aparece e diz: "Não temais". Também quando Gabriel aparece a Nossa Senhora para anunciar que Jesus nasceria dela, ele diz a mesma palavra. Como também Jesus diz quando anda sobre as águas ou quando aparece ressuscitado aos discípulos. Santo Agostinho pode nos ajudar a entender essa experiência tão ambígua que é o temor, que é o medo. Ele diz assim: ninguém duvida que não existe outra razão de temer do que perder aquilo que amamos ou não alcançar aquilo que esperamos. Imaginar que eu posso perder aquilo que eu amo ou que eu não vou alcançar aquilo que eu desejo, é isso que me causa o temor e o medo. Se nós pensamos nisso, vemos que de fato o medo não é ruim e nem bom. Ele em muitos momentos é até necessário para a nossa vida. Imagine, se nós não tivéssemos medo de nada, você não lembraria de olhar toda vez os dois lados da rua para atravessá-la. Por isso, quanto mais nós valorizamos algo, mais nós temos medo de perdê-lo e mais nós cuidamos dele.
Imagine quando a gente pega uma coisa muito preciosa que é nossa ou que é de outra pessoa. Quanto cuidado a gente tem com aquilo, uma coisa que é do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, né? Aquele presente de casamento que eu tenho tanto medo de quebrar. Se olha a vocação com esse medo respeitoso, com esse temor de que é algo muito importante que eu preciso cuidar, isso não necessariamente é ruim. Se eu consigo lidar com esse temor, isso poderia até mesmo me ajudar a ter mais atenção ao meu discernimento vocacional, procurar dar a resposta certa a Deus e afastar tudo aquilo que pode me tirar desse caminho. Você pode suspeitar que não é esse medo que nos preocupa no discernimento vocacional. De fato, nós nos preocupamos com aquele medo que nos afasta do discernimento, que nos faz pensar em fugir dele. E desse temor nós falaremos no próximo vídeo. Para você não perder, siga nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal e sempre esteja aberto ao nosso provocar. Na sequência de reflexões desta semana, vamos tratar sobre as virtudes e os dons ou faculdades da ordem sobrenatural. Hoje vamos recordar a sua existência e a natureza, e nos próximos programas falaremos das virtudes e dos dons. A vida sobrenatural inserida em nossa alma pela graça habitual exige faculdades de ordem sobrenatural que a liberdade divina nos oferece generosamente como o nome de virtudes infusas e dons do Espírito Santo. Estas virtudes e dons nos ajudam a operar e desenvolver as graças de Deus em nós. O Papa Leão XIII afirma que o homem justo, que vive da vida, da graça e opera por meio das virtudes que desempenham nele o papel de faculdades, necessita igualmente dos 7 dons do Espírito Santo. Convém, na verdade, que as nossas faculdades naturais, que por si mesmas só podem produzir atos também naturais, poderão ser aperfeiçoadas e divinizadas por virtudes infusas, que nos elevam e auxiliam a operar de modo sobrenatural. A generosidade de Deus é grande. Ele nos dá 2 espécies de graças. As virtudes, que sob a direção da prudência nos permitem operar de modo sobrenatural com a ajuda da graça atual, e os dons, que nos tornam tão dóceis à ação do Espírito Santo, que, guiados por uma espécie de instinto divino, somos, por assim dizer, movidos e dirigidos por este Divino Espírito. É muito importante esclarecer também que estes dons que são dados a nós como virtudes, juntamente com a graça habitual, não são exercidos de modo frequente e intenso, com exceção daqueles que se exercitam intensamente na vida espiritual. A prática das virtudes morais e teologais em suas vidas os fazem adquirir essa flexibilidade espiritual que os tornam completamente dóceis a inspirações do Espírito Santo. A diferença entre as virtudes e os dons vem da maneira diferente que cada uma opera em nós. No exercício das virtudes, a graça nos deixa ativos. No uso dos dons, no ponto mais alto do seu desenvolvimento, exige de nós mais docilidade do que atividade. Podemos fazer uma comparação que nos ajudará a compreender isto. Quando uma mãe ensina o filho a andar, muitas vezes se esforça em guiar os seus passos, o impedindo de cair. Outras vezes o toma nos braços para ajudar a vencer um obstáculo ou até mesmo lhe dar um pouco de descanso. No primeiro caso, é a graça cooperante das virtudes. No segundo caso, é a graça operante dos dons. Desta reflexão entendemos que os atos feitos sobre o influxo dos dons são mais perfeitos que os praticados somente sobre a influência das virtudes. Isso se dá porque a ação do Espírito Santo, no primeiro caso, é mais ativa e fecunda. Na tua presença eu posso tocar o céu. Quando passa por mim
sinto feliz. Não importa o que os outros digam, a última palavra, o meu respeito vem de ti. Não importa o que os outros digam, a última palavra, o meu respeito vem de ti, vem de ti. Me dê um coração tranquilo, manso, igual ao teu. Me dê um coração capaz de te adorar pra sempre, ó Deus. Me dê um coração tranquilo, manso, igual ao teu. Me dê um coração capaz de te adorar pra sempre, ó Deus. Na tua presença eu posso tocar o céu. Quando passa por mim, me sinto feliz. Não importa o que os outros digam, a última palavra, o meu respeito vem de ti. Não importa o que os outros digam, não. A última palavra, o meu respeito vem de ti, vem de ti. Me dê um coração tranquilo, manso, igual ao teu. Me dê um coração capaz de te adorar pra sempre, ó Deus. Me dê um coração tranquilo, manso, igual ao teu. Me dê um coração capaz de te adorar pra sempre, ó Deus. Um coração capaz de te adorar pra sempre, ó Deus. Chegamos ao final de mais um programa, mas você pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, e também assistir esta e outras edições no YouTube da Arquidiocese de Goiânia. Nos vemos na próxima semana no nosso encontro semanal. Subo ao altar de Deus, que é a alegria da minha juventude. Subo silenciosamente, com o coração alegre e cheio de temor, pois sei onde o Senhor me levará. Onde estaria eu se não fosse o seu amor, Senhor? Como seria feliz se não fizesse o que me manda o meu Senhor? Torna-me um consagrado por amor. Ouvi a tua voz, por isso estou aqui. Senti o teu chamado, então me decidi. Programa Encontro Semanal.
Oferecimento Beleza e Cia, a vida com mais estilo. No programa Encontro Semanal, você fica por dentro de tudo o que acontece na Arquidiocese de Goiânia. Assiste mensagens do arcebispo Dom Washington Cruz e acompanha também reportagens sobre a fé católica. Participe você também do programa Encontro Semanal, todo sábado às 8h30 da manhã e às 17 horas. Aos domingos, às 17h15, aqui na PUC TV.